Estratégia nova no canal. Dica boa para você que quer fazer dinheiro em momentos de baixa demanda. Eu vou fazer, vou explicar. Eu já aceitei esse aqui, o primeiro black do dia, mas eu já vim para cá com uma corrida no X. Um Xão, porque eu tenho que sair de casa para vir para minha área de atuação, né? Xão, R$53, já aceitei a nossa primeira corrida no black. Eu vou terminar essa corrida e vou explicar para vocês a estratégia. E essa estratégia aqui, ela serve tanto para o cara que tem o X e o Comfort, como quem roda no black, né? Ela consiste em que, Renan? É o seguinte, você, no caso aqui, no meu caso, que sou black, eu vou ligar o Comfort e o black. O Comfort eu só vou usar para fazer corridas longas, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, corridas acima de R$40. E o black eu vou pegar todas as corridas que não seja uma coisa absurda, por exemplo, que tenha parada, que seja para o centro, 8 horas da manhã. Então, essa que me tire da minha área de atuação para muito longe, uma área perigosa, esse tipo de corrida eu não vou aceitar. Qualquer outro tipo de corrida no black eu pego. Desse jeito, cara, é impossível você voltar para casa sem dinheiro, né? Você pode fazer pouco, fazer menos. A meta da pessoa é R$500 no dia. Ele vai fazer 350, mas vão ser 350 bem feitos. E outra, qual é a minha meta de ganhos, né? O que eu boto para mim no mês? Eu vou mostrar para vocês a minha planilha, né? Cara, eu tenho uma meta de 9.000 bruto no mês. E para isso eu não preciso trabalhar muito. Vocês não vão me ver fazendo um valor absurdamente alto. Vocês não vão me ver fazendo aqui 3, 4 mil na semana, como o pessoal gosta de postar aí. Por quê? Quando você se dedica totalmente a só isso, a só fazer o dinheiro, você vai deixar de estudar como é que você vai manter esse dinheiro. Como é que você vai fazer para esse dinheiro não sair voando no dia seguinte da sua mão. Porque aqui a gente tem muito motorista que veio da CLT que costumava receber seu pagamento todo no mesmo dia. Ou seja, o dinheiro todo que era no dia, ele pagava todas as contas, resolvia os problemas e o que sobrasse ele se divertia. Aqui não. Aqui tu ganha um dinheiro na mão hoje, amanhã, depois. E se tu pegar esse dinheiro aqui, achar que 500 conto é muito dinheiro e sair gastando, né? Todo dia vai lá tomar sua cervejinha, todo dia vai fazer uma graça pra patroa. Cara, no final do mês, as contas não vão bater. Então, enquanto não toca a corrida aqui, eu vou mostrar pra vocês a minha planilha, né, de organização financeira. Olha só, essa aqui é a planilha desse mês, né? Então, cara, o mês começou na quinta-feira, então comecei a marcar de quinta. Você pode ver, foi até uma semaninha boa, 3 dias, R$1.300, né? Uma semaninha boa. Segunda semana não quis muito, olha só esse fim de semana aqui, ó. R$195 no sábado, 137 no domingo. Trabalhei 4 horinhas, 3 horinhas. Forcei bastante aqui na segunda-feira, tava no pique, começo de mês, né? Sexta-feira também, porque eu tinha descansado na quinta. Olha essa quarta-feira, R$483, cara. Começo de mês você tem que pegar pesado, você tem que pegar firme, tá ok? Agora, terceira não, né? Porque a primeira semana foi 3 dias, mas a segunda semana, R$2.594, quase R$2.600, gastando 528 de combustível. Por isso que você tem que saber se posicionar, você tem que ter um carro econômico, tem que saber dirigir. Eu tenho um vídeo no canal mostrando como é que você dirige economicamente, né? Tirando combustível, me sobrou líquido nessa semana, R$2.066. Claro que tem que tirar outras despesas do carro, né? Mas tirando combustível, sobrou R$2.000, né? Beleza, agora eu quero mostrar pra vocês essa semana aqui, cara. Olha essa semana aqui. Só dia com um valor baixo. Segunda foi ruim. Terça, ruim não, um valor foi baixo. Terça o valor foi baixo. Quinta e sexta também, né? Mas eu trabalhei pouco. Olha só, 5 horinhas, 4 horinhas, né? 3 horas. E detalhe, às vezes são 5 horas que eu tô esperando 1 hora em casa, né? A corrida tocar, tô com meu filho, tô fazendo outra coisa. 3 horinhas trabalhadas, cara, pra ganhar R$142. Aí onde que eu forcei aqui? Pô, quarta-feira. Quarta-feira, R$600. Foi puxado. 13 horas. Um dia que eu tive bom, podia ter 2 dias médios, 415 e 456, e o resto da semana bem baixo. Aí você pode ver que eu trabalhei bem menos que na semana anterior, né? Porém, fiz um pouco só a menos. E aqui ainda tem promoção. Ou seja, vocês não vão me ver fazendo valores altos. A minha média é 9.000 por mês. Eu tô com 8.100. Talvez eu bata nesses outros 3 dias. Ontem eu não trabalhei. Tenho terça, quarta e quinta para poder trabalhar esse mês ainda. Para fazer aí R$850. E é aquilo. A meta do dia de hoje é R$500. A gente vai até... Opa, aí, tocou. A gente vai até 7 da manhã. Olha a corridinha que tocou. R$12, né? Vamos pra Urca. Vamos pegar esse Comfort aí. É diferente do que a gente falou, porque a gente ia fazer o Comfort só para corrida longa.
Só que, cara, a gente tá num lugar aqui que não toca tanta corrida, tamo num dia fraco, e essa corrida vai nos posicionar num lugar bem melhor que aqui. Aí, viu o que eu falei, pessoal? Mal deixei o amigo ali e, ó, já tocou um black, né? Se eu ficasse esperando um black lá, talvez não tocasse. Fiz o comfort e cheguei aqui pegando um black. É o que eu costumo dizer. Cara, existem 3 tipos de corrida. Tem a corrida curta, tem a corrida longa e tem a corrida de reposição. Essa aqui é uma corrida de reposição. Eu pego uma corrida para me posicionar melhor, né? Pode ser no comfort, pode ser no X. Vai que eu peguei um corridão muito bom saindo da minha área de atuação no black. Chega em um lugar que não toca black, o pessoal não tem costume de pedir black. Eu vou ligar o X e tentar pegar a corrida voltando, né? É uma corrida de reposicionamento. Peguei um dinheiro bom indo e vou ganhar menos voltando. Mas aquela corrida boa compensou. Olha a questão que eu falo do posicionamento, ó. Mal terminou e já tocou uma outra no black. Entendeu? E o dia tá engarrafado pra caramba. Vou mostrar aqui pra vocês as corridas, ó. Senão eu não vou conseguir mostrar nunca. R$18, 13 minutinhos, né? O padrão black mesmo. Olha aqui, ó, o comfort que eu saí de lá, né? Se tu for ver, tá fazendo o quê? 2,60 o km, né? O outro black que eu fiz, pra tu ver como tá trânsito, 13 minutos pra rodar 2 km. Mas a gente vai trabalhando. Vamos lá, tropa. Estamos posicionados. Lugarzinho que a gente gosta, bateu até um dinâmico. Será que vai tocar a boa? E é aquilo, né? São 9h26 e já estamos com R$113. Aqui tá só com o black ligado, esperando tocar a boa. E é isso aí, tropa. Aí, tocou, viu? É o que eu falo. Posicionamento no momento certo, nas áreas certas. Terminando essa corrida aqui, eu vou mostrar uma dica muito boa, cara, de posicionamento. Para qualquer um, serve em qualquer lugar. Vocês vão ver como isso vai ajudar muito o dia de vocês quando estiver trabalhando. Só terminada aquela corrida, vou mostrar aqui o macete. Olha só, presta atenção nessa via aqui, com a rotatória, certo? Aonde que eu pararia nessa rotatória? Vocês podem ver que tem 2 mãos subindo, é sempre mão dupla, certo? Para qualquer sentido. Então, cara, não adianta você vir e parar de costa para a rotatória. Não adianta, você tem que ter pelo menos 3 saídas, né? Se você para aqui, se você para desse lado aqui, você tem saída. Você pode pegar a corrida para cá, você pode pegar a corrida reto, como você pode pegar a corrida para cá, né? Agora, se você para aqui, pro único lugar que você vai pegar a corrida é descendo, porque não tem como você voltar e pegar a corrida na frente de quem está parado de frente para a rotatória. Por exemplo, aqui temos um cruzamento, certo? Só que, tipo, nesse cruzamento, a Jorge Unes, que é essa rua aqui, ela é mão dupla, né? Ou seja, eu consigo pegar para lá, consigo pegar voltando, como eu consigo pegar, se eu não me engano, subindo, que é a Magalhães. Então, eu tenho pelo menos 3 saídas aqui. Não adianta você se posicionar numa rua onde você só vai ter uma saída, quer ver só? Por exemplo, quando eu tô aqui, isso aqui é Ipanema, eu sempre me posiciono aqui, né? Por quê? Nessa aqui de cima. Por quê? Olha a setinha, o sentido dela é reto, né? Aqui eu tenho sentido descendo, como eu tenho sentido na de baixo voltando, e aqui subindo, eu estou fazendo um quadrante. O que acontece se eu parar aqui, por exemplo, nessa de cima? Eu paro na de cima, eu não tenho como pegar se tocar aqui embaixo, né? Eu não tenho como pegar se tocar na rua de cima, porque ela é o mesmo sentido. Essa daqui é só subindo, né? Então como é que eu vou pegar corrida só para esse sentido? Eu só vou pegar nessa rua e subindo. Vocês estão entendendo mais ou menos o pensamento? Vocês têm que parar ou com 3 opções, o cruzamento, né, rotatória, ou num quadrante, ó, reto, descendo, voltando e subindo. Aqui eu estou mostrando aqui no Rio de Janeiro, mas serve em qualquer lugar. Tem muita gente também que para num lugar, ó, tipo esse aqui, Quinta da Boa Vista, né? A pessoa pega e para aqui, nessa rua aqui, sai da rotatória e para aqui porque tem espaço para parar, né? Mas olha só, aqui não tem nada, é uma reta que não tem nada. A entrada da Quinta da Boa Vista é longe. As ruas aqui, elas não dão para você entrar para o bairro, né? Elas só saem. Aonde que você vai pegar a próxima corrida, né? Não tem um lugar para você sair. A próxima saída é essa aqui. E mesmo assim você não sai no lugar que tem o bairro, você sai no viaduto, na subida do viaduto. Então, cara, não tem como você simplesmente só parar e esperar a corrida. Eu vejo muito motorista Uber parado aqui.
na General Herculano Gomes. Entenderam, pessoal, mais ou menos como é o pensamento para você se posicionar? Se posicionando desse jeito, com pelo menos 3 saídas, 3 direções diferentes, cara, dificilmente não vai tocar corrida para você. Agora a gente está aqui, ó, são 9h50, estamos com R$130 e esperando a próxima corrida. Tivemos que ligar o Comfort, porque o Black, né, deu uma pausa, não tá tocando mais. E vamos ver o que a gente consegue saindo daqui. Minha moto tá queimando óleo. Eu paro ela ou fico acelerando igual um maluco? É isso aí, pessoal. 11h54, batemos R$200 só agora, cara. O dia tá difícil, hein? Tá complicado. Tô com o Comfort e o Black ligado aqui. Vou mostrar as corridinhas pra vocês, ó. Black, os Black curtinho, né? Aquele Comfort que a gente pegou. E é isso. Tá tocando quase nada. Se não fizer essas cracudinhas, não vai fazer dinheiro nenhum. Olha os tipos da corrida que tá tocando. R$16, 18 minutos. 18 minutos quando dá 6 km. Então não rola, né? Aqui, ó. Fizemos um Blackzinho, R$16, um Comfort. Olha só essas duas aqui, duas curtas. Aqui ainda tem uma gorjeta de R$3, porque foi R$9,71. Estamos aí com 256, ó, e são 1h26 da tarde, cara. A gente vai rodar até as 6h30 da tarde, 7 horas da noite. Então, realmente, Rio de Janeiro é difícil. O pessoal olha, Rio de Janeiro, dá pra fazer R$500 fácil, é tudo tranquilo. Cara, tem a questão do trânsito, questão da violência, questão da prefeitura que, cara, só atrapalha o motorista de aplicativo. Não precisa ajudar, mas também que não atrapalhasse, né? Então, cara, é difícil. Aqui no Rio de Janeiro, realmente é difícil. É, tá complicado. Tá dando pra aceitar nenhuma. Quando o tempo não tá muito alto, o embarque tá longe. Tá complicado. É isso, tropa. Que mapa é esse? Terça-feira. Final de mês. Não, quero Lagoa não. Quero Laura Miller. Final de mês aí. Aqui ainda tá me devendo um, hein? Tem uma corrida de 321 que não computou ainda. O aplicativo tá com problema. Aí, 6, 8, 5. Tá vermelhão, mas é um precinho, né? Michuruca. Tem 10, ó, na rodoviária. Cadê o Galeão? Galeão não tem, não. Na ilha tem. O que aconteceu aqui, time? Rapaz, vamos esperar tocar, né? Vamos tentar seguir sentido Copacabana. Pra ver se a gente consegue... Ó, computou agora, 317. A última que eu fiz aí de 21. Né? Show de bola. Vários blacks em seguida. Corrida curta. Não tá tocando tirão, não. Mas é isso aí, já batemos 317. São, ó, 2h41 da tarde. É isso aí, tropa. Não sei o que aconteceu, mas tá com um dinâmico legal aí na cidade toda. Do nada, né? Explodiu o dinâmico. Então, vamos tentar se posicionar ali. Pegar... Agora sim eu quero ficar nas curtinhas. Agora eu quero pôr uma curtinha pagando R$5 a mais. Uma corrida de 12 vai pra, pô, 17, 18, 20. Então vamos manter aqui e vamos ver o que acontece. É, tropa, mas a alegria de pobre dura pouco aí. Deu nem 5 minutinhos de dinâmico. Segurou aí R$3, ó, dinâmico. Será que toca? Alguma coisa boa? A besteira que toca. Meus R$3 de dinâmico. E aí, faz ou não faz? Fazer não. Fácil sim, fazer. Esse horário, cara, esse horário não vai tocar nada de bom, cara. Vamos fazer isso aí. Lá a gente espera outra melhor. E outra, rapaziada, depois dessa corrida aqui eu vou mostrar pra vocês o consumo do carro. E essa vocês vão se surpreender. E depois eu vou explicar o porquê tá assim, tá? Pessoal, terminada a corridinha aqui, 10 minutinhos, R$12, 2 km, cara, ótimo, né? Quase R$6 aí, R$5, sei lá quanto, por km. Mas olha esse consumo aqui, ó. Olha só. 8.8. Tem algum vídeo vocês já viram eu fazer 8.8? Olha só. E não é questão do trânsito de hoje. Olha aqui, ó. 10.1. Normalmente, a minha métrica geral fica em 12, 13, tá 10.1. Aí você me pergunta, mas Renan, por que isso acontece? O carro tava fazendo 12, 11, né? Às vezes 13 dentro da cidade. A métrica ficava em 13, 12, né? A métrica geral do tanque. Por que caiu? Porque eu abasteci em outro posto. E é posto de mesma bandeira. Só que, pelo visto, o combustível é de origem duvidosa. Deve ter alguma porcentagem a mais de etanol no combustível desse posto do que o que eu sempre abasteço.
E esse é o segundo posto seguido que acontece isso, porque da outra vez eu tava chegando em casa e precisei abastecer perto de casa. Botei R$30 porque eu sabia que era dor de cabeça. Cara, no dia seguinte que eu fui sair, que eu fiz a primeira corrida, uma rota que eu fazia geralmente 22 km por litro, porque tá frio, sem ar-condicionado, né? Pista livre. Tava fazendo 15 na estrada, né? É impossível fazer essa métrica numa rodovia daquela ali. Eu peguei a Brasil Livre e fui embora, linha vermelha. E agora aconteceu de novo. É o segundo posto diferente que eu abasteço que o carro consome demais. Então, pessoal, vocês têm que ficar ligado nisso. Não é todo posto, mesmo pode ser um posto de bandeira, pode ser um posto de bandeira forte. Não quer dizer que todos os postos, todas as franquias vão ter um combustível que vai te render bem, né? No caso, o percentual de álcool na gasolina eu acho que está em 35%. Não sei qual é a diferença de um posto para o outro, mas no posto que eu sempre abasteço, eu faço a métrica muito melhor. Então fica aí a dica. Presta atenção no posto que você está colocando combustível no seu carro. Se achar que tá perdendo combustível, faz a medição pela bomba e pelo computador de bordo. Se der uma diferença acima de 1 km, 1,5 km de diferença, né, por litro, muda de posto. O próximo tanque eu vou abastecer com etanol. Por quê? Porque eu coloquei o aditivo, né, já está em 20 mil quilômetros. Abasteci com gasolina comum mais o aditivo. Vou queimar esse tanque e o próximo tanque vai ser etanol para poder potencializar o poder do aditivo, né? Porque o etanol ele tem esse poder de limpeza. Só que ele não tem o poder da lubrificação da gasolina. A gasolina tem o poder de lubrificação, porém ela suja mais o seu motor, suja mais o seu óleo. Então eu sempre faço esse macetinho, né? A cada 10 mil quilômetros, gasolina comum com aditivo, tanque seguinte etanol. Os outros tanques eu abasteço com aditivada se tiver o mesmo preço da comum, se não, só gasolina comum. É, tropa, como previsto, hoje tá difícil, cara. Hoje tá difícil. São 4h26, né? Quase 4h30 e a gente fez aí, ó, 358. Dá uma olhada aí. Caraca, cara, é complicado. Estamos direcionados agora pra Barra, pro Recreio, na verdade, né? Vamos ver se toca alguma coisa direcionada. Aí você vê, olha o tempo das corridas, né? Essa aqui é o menos pior a questão do tempo, né? Agora olha isso aqui. Como é que você faz corrida curta? 25 minutos para rodar 8 km, 25, 7 km, 27 minutos, 4 km. Caraca, cara, não tem pra onde ir. Isso aqui é pra vocês verem, ter uma noção de como é que tá o trânsito agora, né? 4h30 da tarde no Rio de Janeiro. Então, pessoal, são 4h42. Tô aqui no Leblon, né? Não toca nada. Desde sei lá, de 4 horas da tarde, zerou as corridas. Estamos com 358 ainda, mas é o que eu falo pra vocês. 358 com qualidade, que eu vou mostrar a quilometragem. Olha aí, ó, 138 rodado. Olha o consumo, cara, que consumo ridículo. Nunca mais abasteço nesse posto. 8,7, né? Esse KM e esse consumo aí, essa autonomia, a gente gastou aí próximo de R$90. R$90 para fazer 358. É isso aí, pessoal. Não tocou nada, cara, nada. Eu cheguei até a ligar o X aqui, nem cracuda tocou. Agora eu já tô perto do meu destino, né? Então ficou por aquilo ali mesmo. Eu vou deixar as corridas passando aí para vocês verem. Cara, eu fiz 21 corridas para fazer R$358. Então, pelo que eu mostrei para vocês, foram 138 km, né, rodado. Um gasto aí de R$90 de combustível para fazer R$358. Ficou aí a média de 25%, né? 24, 25%. Cara, ficou muito alto por causa do trânsito. Ficou um valor muito baixo por causa, né, do dia ruim. Terça-feira, cara, final de mês, é complicado. Mas tá aí, deu pra salvar um dinheiro, entendeu? Pra quem não tem muitas despesas, quem tem um carro quitado, um financiamento aí até R$1.500, um carro com seguro barato, que não consome tanto, cara, ele pode repetir isso o mês todo, que no final do mês ele ainda sai lucrando, ainda sai com um bom dinheiro no bolso. Agora, se o cara tá gastando aí 50%, 60% pro carro, 40% pra ele, cara, vai ter que ficar até mais tarde trabalhando, vai ter que peneirar um pouco mais de corrida, senão não dá não. Tá ok, rapaziada? Então o vídeo é esse aqui, espero que vocês tenham gostado. Falei aí bastante coisa, tem bastante dica aí nesse vídeo pra vocês. Então merece o like de vocês, merece a inscrição de vocês, tá ok? Eu conto com isso. Então uma boa tarde a todos e até a próxima.